Nas casas sem CIF, esfregar e limpar dá o dobro do trabalho. Felizmente chegaram as novas toalhitas CIF dupla ação. O lado verde dissolve a sujidade. O lado branco deixa tudo impecável. Agora o que fizer numa casa CIF é consigo. Novas toalhitas CIF dupla ação. Porque a sua casa é para viver, não apenas para limpar. Foi sofrer até ao fim, mas Portugal não marcou e está fora do Mundial. Este é o Jornal da Tarde. Não é uma boa notícia, certamente. Portugal está fora do Mundial. Mesmo com a ajuda da Polónia, a seleção nem sequer conseguiu empatar em Incheon e regressa a Lisboa mais cedo. Sem qualquer necessidade. Depois, os coreanos marcam um gol, bem invalidado pelo árbitro. Há ali uma falta de Ji Sung-park sobre Vítor Bahia. Decisão correta, uma vez mais, do árbitro argentino. Portugal limitava-se a defender. Sabia que no outro jogo do grupo, a Polónia estava a vencer o Estado. A Coreia venceu. Faltou o engenho, faltou a arte e faltou certamente a sorte. No final do jogo, o Paulo Bento era o rosto da desilusão. Paulo Bento, a primeira reação ainda em Incheon. Por todo o país, os portugueses viram o jogo através da RTP. Na Praça Sony, como sempre, fez-se um estádio improvisado. Hélder Marcos de Sousa, a desilusão depois de muito sofrer pela vitória de Portugal, que afinal não aconteceu. Hélder Marcos de Sousa? Boa tarde, João. Boa tarde, é só mesmo a saudação, pois é uma tarde de grande tristeza para todos os portugueses e para os cerca de 10 mil que vieram aqui à Praça Sony assistir àquela que seria um jogo fundamental para passar aos oitavos de final, mas afinal foi uma derrota bem amarga, num jogo muito pouco conseguido pela equipa das esquinas. Como se vê, o cenário é de desilusão, meia dúzia de pessoas permanece aqui, alguns ainda a chorar, um grande sofrimento, as pessoas não compreendem o porquê desta derrota, pessoas ainda muito tristes. Eu peço desculpa por incomodar. O que é que se passou neste jogo com Portugal? Jogámos mal e perdemos. Quais foram as causas desta derrota? A equipa estava meio desorganizada e depois quando começaram os jogadores a ser todos expulsos, foi o caos total. Muito obrigado. Vou agora então falar aqui com mais alguns adeptos que permanecem aqui na Praça Sony. Muito boa tarde. O que é que se passou neste jogo? Boa, eu já disse, apenas por educação. Só se for por causa do sol, boa tarde. O que é que se passou neste jogo? Ainda... Amanhã, quando eu estiver com os pés no chão, eu vou pensar nisto. Mas já existem culpados ou não? Não, culpados penso que não, pá. Penso foi que o primeiro jogo que Portugal fez é que deitou tudo a perder. Foi só isso. Este jogo, tanto poderia dar vitória como derrota, quer dizer. Portanto, o jogo da Polónia até nos estava a ajudar. Mas pronto, foi o que aconteceu. Penso que não há que culpar ninguém. Temos aí agora o Euro 2004. Pode ser que Tivemos uma seleção em claro subrendimento em 2 dos 3 jogos. Acha que esta equipa, esta geração de Euro, ainda chega ao Europeu 2004? Aquele ponto que se pensava que ia ser o seu auge. Acha que a grande maioria das jogadoras ainda vão chegar em forma à seleção a nível de serem convocados para o 2004? Não tenho dúvidas. Isto agora está a chegar à altura de renovar a seleção, que é para não acontecer como aconteceu com a França agora. Acho que este foi o ponto alto da carreira deles. Agora há que renovar. António Oliveira tem contrato até 2004. Acha que também existe condições para o selecionador nacional continuar? Acho que sim, ele é um bom treinador. Muito obrigado. Então fica a confiança dos adeptos para António Oliveira. Uma grande desilusão com o rendimento da equipa portuguesa neste Campeonato do Mundo. Isso foi óbvio para todos nós. E também algo surpreendente, a falta de confiança nesta geração de ouro. Uma geração que então já poderá não chegar a níveis interessantes ao Europeu 2004, poderá ter sido muito bem o ponto baixo desta geração, este Mundial 2002, aquele que se poderia ser o grande ponto de Figo e seus companheiros. Hélder Marcos de Sousa, em direto da Praça Sony. As pessoas que estiveram a assistir ao jogo já de regresso a casa, depois da desilusão com o afastamento de Portugal do Mundial. O Primeiro-Ministro almoçou com algumas figuras de antigas seleções, dos magriços e dos infantes. Nesta altura o almoço já deve ter acabado. Sandra Videirinho, a sobremesa teve um sabor bem amargo. A sobremesa e todo o almoço. Houve quem, de facto, não conseguisse esconder a profunda tristeza. Domingos Castro foi uma das individualidades que veio aqui apoiar a seleção nacional e que não conseguiu, de facto, esconder as lágrimas. Domingos, isto foi um grande pesadelo para si. Dionísio. Sem dúvida. Como eu dizia aos seus colegas, eu
desde o momento que montei uma empresa ligada ao futebol. Tenho uma certa ternura, um certo carinho e custou-me imenso. Custou. O que é que falhou? Eu acho que, acima de tudo, tivemos muito azar. Tivemos muito azar porque, de facto, quando o João Pinto vem para a rua, eu acho que era um cartão amarelo, não um cartão vermelho. Acontece depois em relação ao Beto, e eu comentava aqui com os meus colegas de que o Beto ia vir para a rua porque ele tinha uma maneira assim agressiva de jogar. O que é certo é que nós não merecíamos perder, olha, mas enfim, fica para uma próxima. Mas parabéns a todos os jogadores, toda a equipa técnica. Muito bem, muito obrigado. Durão Barroso, o Primeiro-Ministro, acabou por não comparecer a este almoço. Vamos tentar então ouvir José Luís Arnaud, adjunto do Primeiro-Ministro, que neste momento já está a falar aqui para a comunicação social. Vamos então ouvir José Luís Arnaud. Bom, não foi o jogo, não é o resultado desejável, foi o resultado possível. Naturalmente ficou aquém daquilo que eram as nossas expectativas. Há que fazer ilações do que correu menos bem em todos estes 3 jogos e do que correu bem nestes 3 jogos. E dessas ilações, sobretudo, tirar as conclusões e preparar-nos para que em 2004 corra tudo bem, que em 2004 estejamos na fase final e que em 2004, no Campeonato da Europa 2004, vamos ter Portugal como um dos aqueles que vai à fase final e que vai ganhar. O que é que correu mal, Sr. Ministro? Não vou agora entrar em detalhe de análise do jogo, ficará isso para os especialistas, mas é óbvio que nem tudo correu bem, mas também nem tudo correu mal. Houve aspectos muito positivos, houve aspectos menos positivos. Agora o que interessa é partir para a frente, arrancar, para que em 2004 estejamos com uma equipe que possa estar corrigida de tudo aquilo que correu menos bem neste campeonato, para podermos ganhar e termos uma grande equipe, temos de ter consciência disso. Infelizmente também às vezes aqui é o fator sorte, também houve algumas coisas, não foi só sorte, foi também que teve a ver com a prestação de jogo, mas também e com o jogador, com tudo. É uma conjugação de fatores. Mas demasiada pressão. O Primeiro-Ministro, por exemplo, nem que fosse na brincadeira, mas pediu a taça. Bom, nós eu acho que quando vamos para um jogo destes, vamos sempre para ganhar. Mal de nós não vamos para ganhar e, portanto, temos que nos comprometer e temos que ter a dinâmica necessária e a força para poder ganhar. E, portanto, eu penso que isso é necessário. E se não houver pressão nestes jogos, não há pressão, sem pressão não se joga. E, portanto, eu acho que os fatores não estão aí, os fatores são fatores que têm a ver com outras prestações e com outras realidades, mas nem tudo correu mal. Evidentemente não é o resultado que nenhum de nós desejava e que nós queríamos, foi o resultado possível. Bem, muito obrigado. Então o desânimo aqui neste restaurante, onde se juntaram então algumas individualidades para apoiar a seleção nacional. Eu vou falar com um dos jogadores de 66 que veio aqui apoiar também a seleção. É possivelmente uma profunda tristeza que o José Augusto sente neste momento em direto para a RTP. Foi um pesadelo este jogo? Não, com certeza que sim. É uma frustração. É uma frustração porque os últimos minutos do jogo deu-nos a sensação de que Portugal poderia ter operado uma reviravolta muito mais cedo. Que Portugal poderia ter adotado uma forma de jogar muito mais consentânea com as capacidades dos seus jogadores. E não assistimos a isso anteriormente. Assistimos... depende de quem dirige, com certeza que sim, porque sabe, quando uma equipa dentro do campo não está bem, o dedo do treinador tem que se fazer sentir. Não quer dizer com isto que nós, treinadores, possamos conseguir ganhar, mas temos que pelo menos demonstrar que temos que alterar as situações para que possamos ganhar. Mas é Augusto, com 9 jogadores em campo, foi boa a opção o Pauleta ter saído. Ora bem, não, de maneira nenhuma, e ainda por cima, a perdermos 1-0, não se tiram avançados. Homens de golo, com certeza que não. Eu admito tirar um avançado, se no início da segunda parte, que estamos a empatar 0-0, e a Polónia está a ganhar aos Estados Unidos, e o empate basta-nos realmente para nós passarmos. Então, que eu posso fazer as alterações no sentido de reforçar a defesa e o meio-campo, no sentido de obstaculizar o desenvolvimento e a velocidade dos coreanos. Tudo bem. Agora, a perder por 1-0, eu tenho um jogador expulso. Entra na segunda parte com um jogador com um cartão amarelo, cujas características não deixa dúvidas a ninguém de que jogada, mais jogada, menos jogada, o Beto vinha para a rua. Eu não faço essa alteração no início. Não deixo o Beto no balneário, mas tenho, no início do jogo, fazer essa alteração. Tenho de tirar o Beto. Eu não posso. Oliveira é então o grande culpado? Eu penso que sim. Eu penso culpado, entre aspas.
Eu penso que o António Oliveira se deixou bloquear pelo tudo aquilo que se estava a passar no campo com a nossa equipa. Mas a um treinador não se pode deixar emocionar dessa forma. Possivelmente não se deixou emocionar. Não vou dizer de que se todos nós vimos, com certeza que o António Oliveira, que é um homem de futebol, também viu. Agora, não atuou. E isso é que é grave. É grave não ter atuado. Porque a equipa encontrou-se à deriva e as substituições que se fizeram foram substituições que em nada contribuíram para que Portugal pudesse realmente o que se viu nos últimos minutos finais da partida, o estrabuchar. Mas deixa-nos a sensação de que poderíamos realmente ter operado uma modificação bastante mais cedo. Obrigado, José Augusto. Ficam então aqui muitas críticas ao selecionador nacional António Oliveira neste dia de profunda infelicidade para a seleção portuguesa. David Irinho, um almoço que acabou por ter uma sobremesa amarga, um almoço com alguns dos antigos elementos de outras seleções. António Oliveira criticado, ouvimos algumas críticas feitas por antigos elementos do futebol português. António Oliveira estava no centro de todas as atenções, ele teve que escolher uma equipa entre muitas estrelas e certamente, segundo alguns comentadores, terá feito. Na Praia da Luz, no Porto, também se montou um estádio improvisado. Durante todo o jogo, muitos portuenses quiseram aplaudir a seleção portuguesa, mas no final, como aconteceu em todo o país, o Hugo Gilberto reinou a desilusão. Muita expectativa no início, uma grande desilusão, lágrimas mesmo de alguns adeptos portugueses quando assistiram ao final do jogo aqui na Praia da Luz. Vieram à praia algumas dezenas, provavelmente mais do que uma centena, com as cores de Portugal. Outras cores estiveram nesta mesa. A Ana Rita tem 5 anos e passou o jogo a pintar desenhos. Ao lado, a mãe e a avó. Que histórias é que vai recordar deste jogo, além da frustração? Estou super triste, muito triste, porque nunca pensei que o meu Portugal hoje viesse embora. Estou mesmo, olha, nem tenho vontade de estar a falar, porque são tantas horas aqui, com tanta ansiedade, com tanta alegria, para agora tanta amargura, tanta tristeza. Por isso, mas de qualquer maneira, como sou portuguesa, acima de tudo, viva Portugal. O triste fado português mais uma vez a repetir-se. Se a irmã estava a pintar, a outra irmã, que tem apenas 2 meses, a Mariana, passou o jogo a dormir. Continua a dormir ao colo da mãe. Que história é que a mãe lhe vai contar daqui a alguns anos sobre este jogo? Vou-lhe contar que ela veio ao futebol e que viu Portugal perder, infelizmente. E mais nada. Ela e todos os adeptos que aqui vieram à Praia da Luz, numa manhã de nevoeiro, um início de tarde também com nevoeiros. Neste dia de nevoeiros, confirmou-se mais uma vez o adiar do sonho português. O nosso país. Nos Açores, atenções voltadas para o jogo de Pauleta. Pauleta que acabou por ser substituída ainda antes do final do jogo. O Randemelo em São Roque, nos Açores, certamente Pauleta não ter marcado um golo foi uma desilusão para os açorianos. Por acaso não vi a pergunta, estamos com dificuldades de audição, mas foi aqui neste pequeno café, o Café Leal, aqui em São Roque. São Roque sempre foi conhecida pelo Ilhéu, que tem aqui mesmo ao lado, mas que nos últimos anos passou a ser conhecida também por Pauleta. Pauleta que nasceu nesta terra. Ao meu lado tem o pai de Pauleta, que acompanhou todas as emoções deste Portugal-Coreia do Sul. O que é que falhou neste Portugal? Falha Portugal foi jeito, agora ficamos todos tristes. Portugal está fora do Mundial. E os Açores, que é aqui, esse café aqui, a gente perdemos tudo, que a gente gostava de ver sempre o Pauleta sempre ir mais longe, nesse Mundial. Os primeiros minutos, no entanto, foram agradáveis, já que a Polónia, soubemos aqui que a Polónia tinha marcado aos Estados Unidos, mas depois a expulsão atrapalhou um bocado as coisas. Sim, a gente estava vendo que a Polónia estava a ganhar já os Estados Unidos por 2-0, o empate já servia para Portugal, assim nem o empate servia para Portugal. Levamos um golo, um balde de água fria, e assim Portugal fica fora do Mundial. Pauleta não marcou, saiu mais cedo. O que é que se está a passar agora na cabeça de Pauleta? Não, na cabeça de Pauleta não se deve passar nada, deve estar triste, porque não passou no Mundial e agora só penso em vir para os Açores agora, gozar-se para as férias, descansar. Olha, um rapaz já deve estar muito cansado também, como todos os jogadores portugueses. Agora descansar, agora pensar noutro. Este foi um desfecho que não estava à espera. Sim, não estava à espera de Portugal ser eliminado por uma Coreia do Sul, porque Portugal tem uma equipa superior à Coreia e superior às duas equipas, à América e
e à Polónia. E assim a gente ficamos por terra. A equipa que era a sensação do grupo é que perdeu, é que saiu. E esta a desilusão que também é geral, partilhada por todos os açorianos e também todos os portugueses. Portugal não foi em frente neste Mundial, a conquista do Oriente para já ficou por aqui e o que resta dizer é que para a próxima talvez haja mais sorte. Terra de Pauleta também desiludida, o goleador açoriano desta vez não marcou. No Algarve, o bar de Luís Figo não viu a estrela brilhar. João Mira Godinho, boa tarde. A desilusão é a palavra também que marca o final deste jogo? Muito boa tarde, de facto é assim, a desilusão. Logo a seguir ao jogo foi uma debandada quase geral. Esta esplanada que teve cheia ao longo dos 90 minutos, neste momento está neste estádio e muitas das pessoas que aqui estão já chegaram depois do jogo. De qualquer forma, ainda temos aqui algumas pessoas que viram aqui o jogo e em particular temos aqui um antigo jogador, Ajri. Ajri, como é que viu este jogo? É um jogo complicado, portanto, onde houve duas situações em relação a uma equipa como a Coreia do Sul, que pratica um futebol moderno, um futebol que se realmente vê-se que tem um trabalho feito do treinador holandês, e o Portugal, que realmente faltava uma pontinha de sorte e não conseguiu, mas ficamos tristes, como todos os portugueses, porque Portugal merecia estar nos oitavos. Muito obrigado. Aqui ao meu lado está o outro antigo jogador, Pedro Miguel. Pedro Miguel, como é que viu o jogo de Portugal e da Coreia? Penso que Portugal tinha o jogo perfeitamente controlado até à expulsão de João Pinto. Foi um lance algo precipitado, o ar também foi demasiado rigoroso. A partir daí, mesmo com menos um elemento, Portugal conseguiu controlar o jogo. Penso que a segunda expulsão e logo o golo praticamente ditaram a sorte do jogo. Na parte final, Portugal ainda conseguiu pressionar e poderíamos ter chegado ao empate e à qualificação. Foi azar? Penso que na parte final foi manifestamente azar da seleção portuguesa. Muito obrigado. Aqui assim no bar 7 de Luís Figo e de Paulo China é este o cenário, muita desilusão, muito pouca gente. Curiosamente, felicidade há ali naquela mesa ao fundo onde estão adeptos ingleses que têm aí a seleção já nos oitavos de final e que na esperança deles a seleção em princípio irá até à final. Mas, portanto, é este o cenário aqui em Vila Moura, de volta aí para Lisboa. João Mira Godinho, no bar de Luís Figo que não fez um grande jogo hoje na Coreia. Na Embaixada da Coreia em Lisboa, cerca de 60 pessoas assistiram ao jogo num ambiente de grande amizade e tranquilidade. Os coreanos estavam a conseguir garantir a passagem em frente ao Mundial. Mesmo assim, garantiam que serão amigos dos portugueses para sempre, independentemente do resultado de hoje. Os adeptos dos dois países fizeram mesmo apostas. No entanto, no final, os coreanos é que sorriram. Helena Sousa e Silva, em direto da Embaixada da Coreia. Pensava-se que a festa poderia ser conjunta, Portugal-Coreia, com a passagem das duas seleções, mas afinal só metade dessa sala é que se ficou a rir. Boa tarde. Olha, eu tenho a dizer que a Coreia é uma anfitriã fantástica. Nós fomos aqui recebidos de uma forma fantástica. Basta dizer que depois do golo da Coreia, todos os coreanos que aqui estavam torceram por Portugal. Imaginem, é fácil de compreender, bastava um empate para as duas equipas passarem. Portanto, a Coreia estava qualificada e então, a partir daquele golo, começaram a torcer por Portugal. Foi realmente um ambiente fantástico, não é comum. Não é nada habitual a estas coisas acontecerem. Torciam por Luís Figo, que é o jogador que eles mais admiram. Cada vez que Portugal ia para a baliza, os coreanos gritavam por Portugal. Foram realmente muito amáveis e foi um ambiente de grande alegria que se sentiu aqui. Portanto, aquela frase que eles tinham no início, quando se fazia as apostas, independentemente vencido ou vencedor, amigos para sempre, realmente notou-se aqui. Quanto às apostas, muita gente, como eu disse antes do jogo, muita gente apostou num empate, não foi isso que aconteceu. Eu então enganei-me redondamente, eu apostei 3-1 para Portugal, acertei no golo da Coreia, faltaram os 3 golos de Portugal, infelizmente, mas o que eu tenho aqui a dizer é que realmente os coreanos torceram muito por Portugal, nós podemos testemunhar isso aqui. Agora é o regresso da nossa seleção, curiosamente, João Pinto está a construir uma casa mesmo aqui ao lado da Embaixada da Coreia. João Pinto, o jogador do Sporting e da nossa seleção, vai ser vizinho aqui da Embaixada da Coreia.
Helena Sousa Silva, em direto da Embaixada da Coreia em Lisboa. Os coreanos bem torceram por Portugal, mas faltaram os golos. Houve uma ajuda importante nesta derrota portuguesa, que poderia ter-se transformado numa vitória, caso Portugal conseguisse empatar. É confuso, mas é simples. Havia um outro jogo a decorrer ao mesmo tempo deste encontro entre Portugal e a Coreia. Estava a Polónia frente aos Estados Unidos. Se a Polónia ganhasse, como aconteceu, Portugal teria que empatar apenas. A Polónia não só ganhou, como deu um autêntico festival de bola. 2 ataques, 2 golos para a Polónia nos primeiros 5 minutos. O primeiro aos 3 por Olisadebe, o nigeriano naturalizado polaco. Na sequência de um canto, Olisadebe aparece sozinho na área a marcar o primeiro da Polónia. Entretanto, na jogada imediatamente a seguir, os Estados Unidos marcaram, mas o golo foi anulado por falta do avançado norte-americano Landon Donovan. A Polónia marcou 2 minutos mais tarde por Kryzalowski, a completar o cruzamento de Krzyznovek. Festa entre os polacos e Bruce Arena com aquele ar de quem as coisas não estão a correr nada bem. Já na segunda parte, o 3-0, num excelente golpe de cabeça de Zevlakov. Também ele a aparecer na área norte-americana sem qualquer marcação. E a elevar para 3-0. Aos 78, a Polónia com a oportunidade de aumentar a vantagem para 4-0, mas Brett Friedel defendeu a grande penalidade. Aliás, é a segunda grande penalidade que defende neste Mundial. A 6 minutos do fim, os Estados Unidos reduziram para 3-1 por Landon Donovan. Este sim valeu, mas já não havia tempo para muito mais. No entanto, como Portugal colaborou ao perder com a Coreia, os Estados Unidos passam aos oitavos de final e vão defrontar a seleção mexicana. Incheon era o estádio de todas as esperanças, de repente transformou-se no estádio da desilusão. Boa tarde, Rui Loura. Em Incheon, os portugueses vêm mais cedo para casa. Olá, boa tarde, boa noite aqui na Coreia. Uma noite que não é assim muito boa para os adeptos portugueses. Tenho comigo alguns deles e vou começar a ouvi-los. Boa noite. Na sua opinião, onde é que Portugal falhou neste Mundial? Eu acho que Portugal falhou entrando para este Mundial só com individualidades. Futebol é um jogo de equipas, não é só o Figo, não é só o Rui Costa, é uma equipa toda de 11 jogadores, mais o 12º que somos nós, apesar de ser para aí 1%. Mas eu acho que Portugal falhou por aí, não podemos atribuir as culpas a só uma pessoa, não podemos dizer que foi o António Oliveira, que foi este, foi aquele. Foi o conjunto, a equipa. E na sua opinião, onde é que Portugal falhou? Foi a equipa que não se encontrou nunca? Eu penso que quem falhou foi o António Oliveira. Já desde que entramos no Mundial, entramos com o pé esquerdo. Depois ganhámos por 4 golos à Pensávamos que só o Figo é que ia fazer milagres agora, talvez. Por sorte, falhámos 2 golos, que eram quase 2 golos feitos. Tivemos azar também. Em tudo tivemos azar. Mas foi neste jogo, essencialmente, que Portugal voltou a estar mal como tinha estado no primeiro jogo? Portugal esteve mal no primeiro jogo. Depois, como teve uma vitória, ganhou por 4-1, se não me engano, pensava que era tudo fácil. A partir daí, tiveram azar ou o António Oliveira não acertou com a equipe. No balanço deste afastamento prematuro, tenho aqui mais alguns adeptos, enquanto passam alguns